Queridos, uma das cenas mais dramáticas e belas, em certo sentido, do cinema, vem de um clássico da literatura mundial que foi escrito em 1862, chamado Os Miseráveis. Eu creio que você já assistiu, tem pelo menos 3 ou 4 produções, inclusive uma mais recente, que foi feita como um musical. Essa obra, Os Miseráveis, do escritor francês Victor Hugo, conta a história que se passa na França, no século XIX, e tem na figura de Jean Valjean o protagonista. Quem era esse homem? Era um homem comum, que em dado momento da sua vida se vê obrigado a alimentar a sua família faminta, e então rouba um pão na vitrine de uma padaria. Esse jovem ainda é condenado a 5 anos de prisão por furto e arrombamento, e o passado daquele rapaz, que já era trágico, porque ele ficara órfão do pai e da mãe quando ainda era uma criança, tendo sido criado por uma irmã mais velha, que já tinha 7 filhos, ficou ainda mais trágico quando, depois de ela ficar viúva, esse irmão torna-se o arrimo da família. Como ele tenta várias vezes fugir da prisão e tem um notável histórico de mau comportamento, Jean Valjean é condenado a trabalhos forçados, a lei da França na época permitia isso, por 19 anos. E ao deixar a prisão é rejeitado, como acontece sempre, por onde passa. Todos o temem devido ao seu passado violento, e ele acaba sendo expulso dos lugares onde ele é hospedado, rejeitado em hospedarias, em casas particulares, devido à sua história. Por fim, ele é abrigado na casa do bispo da região, um homem generoso que o acolhe. Valjean, porém, decepciona aquele homem que o acolheu ao roubar talheres de prata durante a madrugada e, ao ser pego, agredir aquele velhinho benfeitor, bispo da região. Quando ele é capturado pela polícia no dia seguinte ou nos dias seguintes, a polícia traz para ele, e esta é a cena que eu digo que é uma das mais dramáticas e mais belas do cinema, para que o bispo confirmasse que aquele produto do roubo que foi encontrado com Jean Valjean seria exatamente deles. E de uma maneira surpreendente, o bispo interrompe aquele soldado, aquela guarnição que começa com a acusação sobre o crime e o repreende dizendo por que ele não tinha levado não apenas os talheres de prata, mas também os castiçais de prata. E aquilo é surpreendente porque aqueles que pensavam que iriam acusá-lo e o bispo iria reafirmar a acusação, o que levaria certamente aquele homem a uma pena ainda mais severa, são surpreendidos por aquela iniciativa. Obviamente que aquele bispo não estava contando a verdade, mas ele acabou estendendo daquela forma uma graça que é uma bênção imerecida, uma oportunidade sem mérito àquele homem, Jean Valjean. O tema subjacente de toda a obra, portanto, é o tema da graça do perdão divino, que nenhum de nós, nem Jean Valjean, nem você, nem nenhum de nós, que é oferecido a todos os homens pecadores como nós, de fato merece. Mas como um tema segundo, paralelo à graça de Deus, também existe o tema da reintegração de um pecador à comunhão com Deus e com os seus irmãos. No caso específico daquele homem, era a tentativa de ressocialização, de retomar a sociedade, de ter um lugar e ser tratado como uma pessoa que pagou a sua pena e que agora teria uma nova oportunidade. No caso de cada um de nós, que talvez não sejamos criminosos diante da lei de Deus, mas somos certamente pecadores diante da lei de Deus, não somos criminosos diante da lei dos homens, também o tema da reintegração é importante. A gente chama de comunhão. Quando nós, afastados de Deus pelos nossos pecados, somos trazidos à comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. E, consequentemente, porque somos irmãos e irmãs, acabamos nos tornando também reintegrados a esta comunidade chamada igreja, que é mais do que uma instituição, que na verdade é o estabelecimento do povo de Deus debaixo do senhorio de Cristo, que é a razão que faz com que todos nós estejamos integrados, reintegrados à comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Uma das maneiras mais características e interessantes
como Deus se relaciona com o ser humano, e particularmente com os filhos da aliança e discípulos de Jesus, é justamente como Ele nos dá graciosamente, além da salvação, a oportunidade de participar do seu corpo e, consequentemente, da sua obra, depois de sermos regenerados. Não é uma questão apenas de Deus nos dar a sua graça, recebemos um carimbo no nosso passaporte celestial e irmos para o céu. Mas que antes de acontecer isso, estejamos como numa ocasião como essa, integrados numa comunhão de pessoas, de irmãos e de irmãs, que nos fazem sentir que estamos de novo vivendo uma nova vida junto com outros. Na nossa teologia, esta comunhão que temos uns com os outros se chama Communio Sanctorum, ou comunhão dos santos. E são santos não porque são perfeitos, nenhum de nós o é. São santos porque foram separados para esta comunhão. Portanto, a comunhão não é produto do esforço humano. Eu não faço uma força danada para gostar de você, mesmo que eventualmente eu não lhe tenha simpatia. Não é fruto de técnicas de integração em uma comunidade de fé, e mesmo quando fazemos um acolhimento como esse que fazemos na igreja, não é isso que provoca comunhão no seu coração e no nosso coração. Não é resultado de técnicas, de dinâmicas de grupo. É um fruto espiritual que Deus gera em nós e através de nós uns com os outros. Como eu costumo dizer, a expressão mais importante do Novo Testamento na relação nossa com Deus é em Cristo, porque estabelece a verticalidade da nossa fé. E a segunda expressão mais importante no Novo Testamento é uns aos outros, porque estabelece a horizontalidade da nossa fé. Não por coincidência, o símbolo do cristianismo, que é a cruz, tem uma haste vertical e uma haste horizontal. Simbolicamente representa Deus que resgata o pecador do alto a baixo e irmãos distantes que são unidos pelos braços do Cristo crucificado numa mesma comunhão. A questão é, como, apesar de não sermos nós que produzimos a comunhão, apesar da comunhão não ser uma construção humana, nós temos comunhão porque estamos em Cristo e uns com os outros, como é que nós podemos facilitar e não dificultar esta comunhão uns com os outros? Como é que nós podemos expressar a nova vida em Cristo num contexto de comunhão com os irmãos na fé, diante da graça maravilhosa de Deus, em nos dar a oportunidade, como aquele bispo deu a Jean Valjean, de fazer parte do seu corpo em harmoniosa comunhão uns com os outros? Esse sermão, que faz parte da série Pequenas Pessoas, Grandes Histórias, é um sermão que conta de como, nas 3 narrativas dos evangelhos, dos 4 olhares dos evangelhos, Jesus contou com 2 dos seus discípulos para preparar a última ceia, como esta que nós vamos celebrar hoje à noite. Como é que ele tomou homens para serem facilitadores da comunhão, não produtores da comunhão, mas ao prepararem a Eucaristia, se tornaram, de fato, facilitadores da comunhão. Em 2 dessas narrativas, em Mateus e em Marcos, os nomes desses homens nem sequer são mencionados, mas Lucas chama-os sim pelo nome, os identifica e, mais do que isso, introduz um terceiro personagem. Esse permaneceu anônimo, e esses 3 são os facilitadores da comunhão, o tema do sermão de hoje, e que está baseado em Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao verso 13. É esse texto que nós lemos por base da exposição da palavra de Deus, que tem como título Facilitadores da Comunhão. Facilitadores da comunhão. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 22, 7 em diante. Caso você tenha a Bíblia em suas mãos, leia. Caso você não tenha, acompanhe em ambos os lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde quer que preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, e ele estava se referindo a Jerusalém, encontrareis um homem com um cântaro de água.
Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos da Páscoa. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Convido você a orar e pedir a Deus a iluminação do alto, para que todos nós possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. Curva sua cabeça por um instante e coloque sua vida diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero apenas ouvir comentários sobre a tua palavra. Eu quero que o Senhor use esse homem, que é tão pecador quanto eu, mas a quem o Senhor trouxe uma mensagem para o meu coração nesta noite. Oremos juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra lida é suficiente para falar ao nosso coração, porque ela é inspirada pelo teu Espírito. Mas nesse momento que vamos expor a tua palavra, o nosso coração teme e treme diante de ti, diante da missão e da responsabilidade de falar em teu nome, sendo fiel à tua palavra e ao mesmo tempo relevante, prático, objetivo para aqueles que aqui estão. E isso só é possível se o Senhor iluminar a minha mente e a mente dos meus irmãos e irmãs, dos amigos que estão aqui. E é isso que nós te pedimos, ó Santo Espírito, que ao mesmo tempo que tu inspiraste a tua palavra, que foi lida, tu ilumines a nossa mente para compreendê-la e ouvir a tua mensagem para nós. Nós oramos assim, agradecidos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto que acabamos de ler é localizado num tempo específico, sem dúvida alguma. O comentário de Lucas, quando diz: chegou o dia da festa dos pães asmos, deixa muito compreensível a expressão, porque ele logo depois diz em que importava comemorar a Páscoa. Os judeus celebram a Páscoa no dia 14 do mês de Nisan, ali por volta de março, abril do nosso calendário. Como é uma festa móvel para nós, muitas vezes a Páscoa nossa varia no calendário de cada ano. Para os judeus é sempre no dia 14 de Nisan. Nisan é o primeiro mês do ano, portanto é a festa inicial das 3 grandes festas judaicas, que inicia o ano novo judaico praticamente do ponto de vista espiritual. Como nós sabemos, a festa é uma comemoração, uma celebração da libertação do Egito, naquele momento em que Deus tirou aquele povo, 430 anos depois da promessa feita a Abraão que ele teria uma terra prometida. Aquele povo sai, mas antes de sair, 10 pragas terríveis assolam o Egito como prova do juízo de Deus sobre aquela nação, especialmente sobre o faraó, porque havia prometido deixar o povo ir para adorar no deserto, 3 dias de peregrinação, e por 9 vezes seguidas reteve o povo de maneira rebelde e desobediente ao que Deus havia falado sobre ele. A 10ª praga é a praga da morte dos primogênitos. Infelizmente, Deus chegou a essa extrema ação de todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais, serem tomados pelo anjo destruidor naquela noite terrível. E para distinguir o povo que era povo de Deus, ele mandou que se sacrificasse um cordeiro, que todo o fermento da casa fosse retirado, porque o fermento na linguagem bíblica é símbolo do pecado, que contamina e faz uma massa crescer de maneira não natural, e eles celebrassem do dia 14 para o dia 15, uma refeição rápida, com a mochila nas costas, pronta para sair, porque naquela noite, enquanto o anjo destruidor passaria em todas as casas egípcias, nas casas judaicas, ao ver o sangue no umbral da porta, o anjo passaria por cima e não atingiria os primogênitos. A expressão Páscoa significa passar por cima. Ela era celebrada, e nós temos nos evangelhos pelo menos 3 ocasiões, em que Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. Essa é a última delas, é a última ceia, é a última Páscoa.
Os textos paralelos de Mateus capítulo 26, que conta essa mesma história, e de Marcos capítulo 14, são unânimes em dizer que a iniciativa de perguntar a Jesus sobre onde preparar a ceia da Páscoa foi dos discípulos. Mas Lucas inverte um pouco a ordem ao colocar, como nós lemos, o envio de Pedro e João, os dois discípulos, que somente ele se refere pelos nomes, para preparar a Páscoa, depois de Jesus provocar essa situação. Não faz a mínima diferença, porque provavelmente Lucas, com mais informações do que Mateus e Marcos, entendeu que foi Jesus que tomou a iniciativa e Pedro e João foram enviados para preparar a Páscoa. Jesus dá uma série de instruções estranhas, diga-se de passagem, sobre como eles deveriam preparar a Páscoa e onde deveria ser preparado. Não podia ser em algum lugar qualquer, tinha que ser no lugar reservado, porque Jesus já tinha preparado um tempo. A Páscoa era uma refeição longa, que durava várias horas, e Jesus iria aproveitar esse tempo para dar as últimas instruções, se despedir dos seus apóstolos e garantir para eles a promessa do Espírito Santo. Se você quer saber bem direitinho tudo o que aconteceu naquela Páscoa, você lê João capítulo 13 a 17, e lá tem a descrição mais longa de como aconteceu a Páscoa. Por que aquelas instruções eram estranhas? Primeiramente, eles deveriam ir a Jerusalém, você acabou de ler, e encontrariam um homem com um cântaro de água. A primeira estranheza é o fato de que havia um homem carregando um cântaro. O cântaro era normalmente o instrumento, o recipiente, que as mulheres que precisavam fazer as tarefas de casa levavam. Lembre, por exemplo, da mulher samaritana em João capítulo 4. Ela está no poço que Jacó havia construído, perfurado, e ela estava com um cântaro. Os homens não usavam cântaros. Os homens usavam uma espécie de alforge feito de couro de carneiro, obviamente curtido, limpo, onde eles colocavam os líquidos para as caminhadas, quer eles estivessem trabalhando ou deslocando de um lugar para o outro. O texto diz que eles deveriam ir a Jerusalém, encontrariam esse homem com um cântaro e que deveriam segui-lo. Esse homem não era o dono da casa, porque provavelmente carregando um cântico era o servo de alguma casa, que deveriam segui-lo até a casa onde ele encontraria, e ali deveriam perguntar por eles, usando o nome do mestre como uma espécie de código. Eles deveriam perguntar: onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus antecipa nas instruções que aquele homem lhes mostraria um espaçoso cenáculo, já mobiliado, no qual ali fariam os preparativos da Páscoa, que normalmente começavam na terça-feira e que era comida da quinta para a sexta-feira, do dia 14 para o dia 15 de Nisan. Três perguntas, precisam ser respondidas quando nós lemos esse texto. A primeira pergunta é: quem eram essas pessoas envolvidas na preparação da Páscoa, que eu estou chamando nessa mensagem de facilitadores da comunhão? Os que foram enviados, nós sabemos que eram Pedro e João. Mas e esse homem? E como é que ele compreendeu quem era o mestre referido por Pedro e João? Seria ele alguém conhecido de Jesus? Um outro discípulo? O que explicaria provavelmente como ele prontamente colocou o cenário mobiliado de sua casa à disposição dos apóstolos envolvidos. A segunda pergunta é: que lugar especial era aquele que é chamado de cenáculo? Qual a importância daquele lugar e qual a importância que ele teria não somente para a Páscoa, mas para o início da igreja nas histórias seguintes do livro de Atos, como nós iremos ver. E a terceira pergunta é: que preparativos para a Páscoa eram aqueles que precisavam ser feitos, tanto do ponto de vista da tradição histórica da celebração da Páscoa, como também daquela celebração em especial, e que nós sabemos que seria ressignificada por Jesus para se tornar símbolo da nossa comunhão, como nós iremos celebrar hoje, chamada Eucaristia. As respostas a essas três perguntas: quem eles eram, que cenáculo era esse e quais eram os preparativos, são muito importantes, porque vão nos conduzir na nossa reflexão de como nós hoje podemos também ser facilitadores da comunhão, não apenas em domingos como esse, em que nós iremos cear juntos, em que há várias equipes da igreja preparando este culto e desde cedo
providenciando todas as coisas, mas em cada momento da nossa vida em particular e também de cada momento da nossa vida em comum com os irmãos e irmãs em Cristo. Portanto, o meu objetivo ao final do sermão é que você olhe as atitudes, os preparativos e o lugar e as pessoas envolvidas e diga assim: eu me vejo nelas e eu vou imitá-las naquilo que elas fizeram. A primeira resposta à primeira pergunta, que diz quem eram aquelas pessoas, é que os facilitadores da comunhão, tanto naquela época como hoje, são pessoas escolhidas por Jesus, embora fossem pessoas falhas e imperfeitas, como nós sabemos, porque mais importante, preste atenção a isso, do que aquelas pessoas era a missão que lhes fora dada por Jesus. Então, todo facilitador da comunhão é uma pessoa comum, pecadora, falha, imperfeita. Não é facilitadora porque faz um curso especial de facilitação da comunhão. Não é facilitadora porque tem dons extraordinários. Não é facilitadora porque é perfeita, é modelo, mas é uma pessoa comum. Porque o mais importante quando você está diante da missão é a missão, e não necessariamente você como foco da missão. Preste bem atenção como isso fica claro no texto. Veja, Lucas identifica Pedro e João como os discípulos que prepararam aquela ceia e certamente demonstra, só pelo fato de João e Pedro serem os escolhidos, a importância daquela missão e daqueles preparativos. Pedro e João não eram qualquer um. Todos os apóstolos eram iguais, eu acabei de afirmar isso. Mas Pedro e João estavam entre os 4 primeiros apóstolos de Jesus. Lembre, Pedro é aquele que é trazido a Jesus por meio do seu irmão André, e João e Tiago estão pescando na companhia pequena de pesca que eles tinham no mar da Galileia, quando Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ora, quando eu vou dar uma missão importante a alguém, mesmo sabendo que ele é limitado, falho e imperfeito, eu escolho aqueles em quem eu confio, aqueles que têm um histórico de relacionamento comigo, que já foram provados em outra missão e que demonstraram estar comprometidos, gente que pega para fazer e que vai fazer a coisa como tem que fazer. Isso demonstra, portanto, a importância da escolha de Pedro e João. Portanto, preparar a escolha, ou preparar a Páscoa, era uma escolha de uma missão que exigia gente cuja comunhão com Jesus já tinha sido provada. Mas como nós sabemos, nem sempre essa comunhão com Jesus, mesmo sendo provada, é perfeita. Pedro negou a Jesus, e esse é o momento em que todos nós nos lembramos, quando lembramos da biografia de Pedro. João, apesar de posteriormente ser chamado como o apóstolo do amor, tinha um temperamento irascível. Basta lembrar o episódio que está em Marcos 3, quando eles passavam pela aldeia dos samaritanos, e os samaritanos rejeitaram Jesus, e ele juntou-se com seu irmão Tiago e propôs a joia de mansidão que foi: Senhor, o Senhor quer que a gente rogue a Deus para que caia um raio e queime esse povo todo? Então perceba que Pedro e João, como eu e você, não eram perfeitos. Eles faziam parte de um grupo seleto porque Deus tinha uma missão especial para eles, mas não porque eles eram perfeitos. Esse argumento da importância da missão fica ainda mais contundente quando percebemos que, apesar de serem eles que fariam os preparativos, é notório, é claro que foi Jesus quem conduziu todo o processo. Toda missão que ele nos dá é missão primeiramente dele, e que ele nos usa para concretizar e para operacionalizar. Foi ele mesmo que primeiramente designou aqueles homens. Foi ele mesmo que deu todas as instruções. Foi ele mesmo que disse quando, como e onde e de que maneira eles iriam preparar aquela refeição. Portanto, ao mesmo tempo que eles eram importantes, porque já tinham sido provados em outra missão, eles eram imperfeitos. E não por isso, e principalmente por isso, melhor dizendo, não foram eles que propuseram a missão e fizeram do jeito que eles quiseram. Eles foram apenas e tão somente instrumentos da missão. Quem conduzia a missão em todo aquele preparativo era Jesus. Por isso que eu digo que nós não produzimos comunhão, nós somos facilitadores, instrumentos da comunhão, como fica claro.
Mais do que isso, há um pequeno detalhe no texto, como eu já mencionei, que demonstra que é Jesus que marca o lugar, o momento e direciona os preparativos. É quando um homem anônimo até hoje aparece. Se Pedro e João eram conhecidos, e você pode justificar a escolha dizendo que eles já eram apóstolos provados e comprovados na intimidade com Deus, e esse homem anônimo? O que ele está fazendo ali? Na verdade, Jesus faz exatamente assim ainda hoje. Ele pega pessoas que talvez tenham importância diante dos outros, cujo nome fica na história, os grandes, digamos assim, coadjuvantes de luxo da história da redenção, e junto com eles coloca pessoas anônimas, gente que não aparece, que está nos bastidores, gente que não vem aqui para o púlpito pregar, mas é gente que está na sala de oração orando, que está fazendo um trabalho que ninguém vê, que vai permanecer para a história como um anônimo. E Deus usa tanto um como o outro para demonstrar que é Ele que direciona a missão e que nós somos apenas facilitadores dessa missão. Perceba que quando aquele homem, de uma maneira estranha, inusitada, inesperada, está carregando um cântaro, mostra que ele era um servo. Ele não era o dono daquela casa, em cujo interior a ceia foi promovida. Ele era um servo, havia sido enviado, e não tem problema de pegar um cântaro, sem saber por que estava pegando um cântaro, e carregar a água do poço para dentro da casa. Ele não disse, isso é serviço de mulher, como era da cultura da época. Ele não se negou a fazer aquilo que era simples, ele simplesmente cumpriu a ordem que provavelmente o dono da casa havia dado, e fez aquilo que tinha feito. Por quê? Porque não importa o título, não importa o cargo, não importa a função, nós somos todos apenas e tão somente pequenas pessoas que facilitam ou, ao contrário, dificultam a comunhão na qual Ele já nos inseriu. Todas as vezes que o serviço de Deus é personalizado e nós caímos em personalismos, em que as pessoas são mais importantes do que a missão, nós estamos perdendo o ponto de que nós somos chamados apenas como pessoas pequenas para uma grande história, como instrumentos e facilitadores da missão de Deus. Existem formas que são as piores para nós não facilitarmos a comunhão. É quando nós, por um lado, tentamos produzir um falso contexto de comunhão por meio de nossas invenções humanas. Comunhão com Deus e uns com os outros, como vimos pela manhã, é resultado daquilo que Deus está revelando e fazendo por meio da confissão de fé que nós temos em comum. Nós confessamos as mesmas crenças e, por isso, comunhão não é sinônimo de amizade apenas com as pessoas que gostamos. Gostar de quem nós gostamos é fácil. Aprender a amar aquelas pessoas que nós não gostamos porque não simpatizamos, isto é comunhão. Comunhão não é o resultado de emoções humanas decorrentes do atendimento de nossas carências emocionais, que normalmente os amigos fazem. Não é alguma coisa que eu supro do outro e o outro supre, e aí vem aquela velha frase, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Não é um conluio, uma confluência de interesses emocionais e carências. Comunhão é quando nós, apesar da personalidade, do temperamento e dos objetivos de vida que os outros têm, semelhantes ou diferentes dos nossos, no entanto, entendemos que aquela pessoa é irmão em Cristo. Eu posso ser um Pedro e um João, mas eu dependo de um homem que saia da sua casa num cântaro para identificar qual é a nossa missão. Eu posso ser apenas um homem que está fazendo o serviço de um servo, pegando um cântaro como se fosse uma mulher, não sendo. Mas eu vou precisar de um Pedro e um João, que são amigos íntimos de Jesus e que foram direcionados por Ele para cumprir a missão. Se fosse só uma questão de personalidade, temperamento, objetivos de vida, que nós vemos espelhados uns nos outros e que nós chamamos de amizade, mas comunhão não é amizade, é algo mais profundo do que amizade, então nós poderíamos dizer que Judas não deveria estar na ceia. E que Jesus foi um tolo ao chamar Judas de amigo, quando já sabia que ele haveria de traí-lo. Nós tiraríamos da ceia Pedro, se soubéssemos que Pedro iria negar. Nós não deixaríamos Tomé na ceia, porque Tomé negou a Jesus quando não acreditou na sua ressurreição.
E diz o texto que, com exceção de João, na hora da cruz, naquele momento em que Jesus mais precisava, todos fugiram com medo de serem também crucificados. E apesar disso, Jesus, ensinando a verdadeira comunhão, usa um Pedro e um João, usa um homem anônimo, deixa Pedro sentar à mesa com ele, deixa Tomé sentar à mesa com ele, deixa os outros que vão fugir, que não vão conseguir nem orar com ele no Getsêmani, serem chamados de amigos e de irmãos. Por quê? Porque comunhão é algo que Deus produz, não é algo que o homem produz. Nós facilitamos ou dificultamos com a nossa atitude. Comunhão que é construída artificialmente é semelhante ao chamado fenômeno da coesão de grupo, que a psicologia social ensina, em que sempre cria um grupo, nós versus eles, que categoriza, rotula, discrimina os irmãos que não são do nosso grupo, mediante as nossas preferências e simpatias pessoais. E aquilo que poderia ser um fator de juntar todo mundo, se torna um fator de separar, porque eu gosto daqueles que eu gosto e não tenho comunhão daqueles que eu não gosto. Comunhão cristã é muito mais do que isso. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 27, 17, que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Ou seja, embora possamos ser também amigos, unidos pela simpatia, semelhantes nos gostos e preferências, os verdadeiros amigos não são aqueles que apenas nos acariciam, como se fôssemos almofadas confortáveis, mas aqueles que, como ferro, nos afiam, o que implica em algum nível de discordância eventual, de algum conflito e desgaste, porque, afinal de contas, a faca só fica afiada porque perde alguma coisa no ferro que a afia. Jesus incentiva, sim, a saudável e abençoadora confrontação com o irmão. Confrontação não é sinônimo de conflituação. Por exemplo, ele diz para procurarmos o irmão quando sabemos que ele tem algo contra nós, antes mesmo de virmos cultuar e entregar nossa oferta a Deus. Em Mateus 18, ele instrui em como fazer isso, quando sabemos que temos algo que não está bem com o irmão. E isso é pautado pela sinceridade e pela verdade. Ele diz assim, em Mateus capítulo 18, verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, é uma arguição, vai perguntar, vai confrontar entre ti e ele só, porque a questão é entre vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, a comunhão foi restabelecida. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento dessas duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Esse processo, que é um processo de disciplina, começa quando nós não entendemos que estamos na igreja, na comunhão de Cristo, para fazer carinho apenas um com o outro, e que amor é mais do que gostar de alguém, é confrontar quando precisa, é corrigir quando é necessário, é exortar, assim como o pai não deixa o filho sem disciplina. Nós, como irmãos em Cristo, e a igreja como igreja, não pode deixar que os outros fiquem sem disciplina. E a disciplina começa com a sinceridade e a lealdade com o outro. As cartas apostólicas, por sua vez, estão cheias de orientação. Há, por exemplo, exortar uns aos outros, e o que é exortar? É chamar a atenção uns dos outros. Paulo fez isso em relação a Pedro. Em Gálatas capítulo 1, verso 11, ele diz que quando, porém, Cefas, que é o nome de Pedro, o apelido de Pedro, melhor dizendo, veio a Antioquia, eu resisti-lhe, e a palavra é forte, eu o confrontei face a face. Por quê? Porque Pedro se tornara repreensível. Todos nós nos lembramos, por outro momento, quando Paulo e Barnabé se desentenderam acerca de levar João Marcos na segunda viagem missionária, porque aquele jovem, na sua imaturidade, havia abandonado-os na primeira viagem missionária. João, o apóstolo, nos ensina algo parecido na sua primeira epístola. E essa é a maneira como você deve agir para facilitar a comunhão, para preparar o seu coração e o coração do irmão para a ceia do Senhor. Existem preparativos como limpar as bandejas e preencher os cálices, mas existem preparativos que têm a ver com limpar o coração e preencher os nossos corações com o amor de Deus. Isso começa da seguinte maneira, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, verso 5, diz, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, preste bem atenção, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, irmãos, naquela primeira ceia, além de expressões de genuíno afeto e comunhão, João colocou a sua cabeça no ombro de Jesus. Houve confrontação e momentos de exortação, pois a comunhão dos santos em Cristo não é apenas irmãozinho, paz e amor. Pode até mesmo implicar ao exercício fiel da disciplina, que é uma das marcas da verdadeira igreja. Em 24 anos de existência dessa igreja, por exemplo, nós só tivemos que excluir do seu rol de membros algumas pouquíssimas pessoas, e graças a Deus por isso. Porque todas as vezes que precisamos exortar, que precisamos chamar o feito à ordem, com amor, com desejo de restaurar, houve uma boa resposta. Mas pelo menos 2 delas precisaram ser excluídas, não necessariamente pela gravidade do seu pecado, mas pela rebeldia de não atender um convite do conselho da igreja, dizendo que ninguém tinha direito de meter-se na vida deles e que nunca iriam se submeter à disciplina da igreja, fosse qual fosse. Ou seja, comunhão quando se concorda e não se confronta, não é comunhão verdadeira. É a comunhão quando nós amamos e nos abraçamos, e é a comunhão quando confrontamos. Por outro lado, veja que maravilha, é quando entendemos que o nosso papel é obedecer estritamente às instruções de Jesus e facilitar a comunhão que Ele mesmo já providenciou para nós. Comunhão é fruto da confiança de obedecer a Deus e àquilo que Cristo manda fazer. Pedro, João e aquele servo anônimo são exemplos dessa parte da grande história da redenção, de que apesar de pequenas pessoas, eles foram facilitadores de comunhão, preparada por Jesus para os seus amados discípulos. A segunda pergunta é: que lugar especial era aquele? O que é um cenáculo? E qual é a importância que aquele lugar teria na história da redenção, inclusive depois da morte de Jesus? O cenáculo de qualquer casa era uma espécie de sala de jantar ou um quarto muito espaçoso, normalmente no primeiro andar das casas, com uma melhor estrutura. Ali você encontra cenáculos no Antigo Testamento. Se você lembra da história de Elias visitando a viúva de Sarepta, você recorda que ela tinha um quarto separado para o profeta, era um cenáculo, e todo profeta que passava, ela oferecia aquela estrutura, e foi lá, no cenáculo, diga-se de passagem, que o profeta Elias ressuscitou o seu filho. Ali era um cenáculo. Eu tive o privilégio de, algumas vezes, junto com alguns irmãos da IP Tambaú, estar neste cenáculo, onde muito provavelmente aconteceu a ceia, onde Jesus fez a última ceia. Apesar do texto dizer que aquele espaço já estava mobiliado, provavelmente com uma mesa baixa no estilo oriental e os utensílios para se comer, pratos e vasilhas, mas sem cadeiras e talheres, porque não se tinha na época, e naquela cultura, o que tornava aquele cenário, e preste bem atenção nisso, o que tornava aquele cenário um lugar especial, não era o que ele já era, mas é o que ele se tornou. O que tornaria aquele cenáculo especial é que ali haveria 2 momentos importantíssimos na história da igreja. Um que estava sendo preparado para acontecer, a última ceia, e o outro que aconteceria 50 dias depois da Páscoa. Por isso, o segundo argumento em prol de nos vermos como facilitadores e não como produtores da comunhão, é que mesmo sem o nosso conhecimento e intenção, ao facilitarmos a comunhão, nos tornamos os espaços, as relações humanas, os lugares e os tempos em que nós nos reunimos em verdadeiros lugares especiais. Este lugar, um dia, foi um armazém de estiva. Nessas paredes se encostava caixas e mais caixas de arroz, de feijão e até de cigarros, porque uma época foi um depósito da Souza Cruz aqui. Mas no momento em que nós entramos por aquela porta, reformamos esse lugar, e antes mesmo de reformá-lo, começamos a ter aqui um lugar de culto. Esse lugar, que era um depósito, virou um lugar de adoração. Aquele cenáculo era apenas um lugar onde as pessoas celebravam as suas refeições diárias. Era possível que aquela família até fizesse outras Páscoas, mas não com o significado especial daquela
naquela Páscoa. E o que fez aquele lugar ser um lugar especial foi que João, Pedro e aquele anônimo facilitaram para que aquele lugar fosse o lugar ideal. E é justamente isso que nós vemos. Daquele cenáculo, Jesus saiu para enfrentar a cruz. E depois de morto, aquele cenáculo se tornou o lugar do esconderijo dos discípulos de Jesus, com medo de serem mortos, como fica claro em João capítulo 20, verso 19. Provavelmente foi ali, naquele cenáculo, que Jesus, já ressuscitado no domingo da ressurreição, apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tomé não estava ali, mas no domingo seguinte, provavelmente naquele lugar, Tomé estava. E foi naquele lugar que Deus, na pessoa de Jesus, chamou Tomé e disse assim: coloque agora o seu dedo no meu lado e nas chagas das minhas mãos e dos meus pés. Aquele lugar se tornou não apenas o lugar da comunhão do Jesus, que ainda não havia morrido, com os seus discípulos, que ainda não havia perdido a sua presença, mas se tornou o lugar da comunhão do Jesus já morto e ressuscitado, com os seus discípulos, que já não eram mais saudosos, porque a presença dele aquecia o coração deles. Mas o que é mais maravilhoso é que 50 dias depois, ali naquele lugar, aconteceu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No mesmo lugar onde a Páscoa foi preparada e celebrada, o Espírito Santo foi derramado, todos que ali estavam começaram a ser cheios do Espírito Santo, a falar em línguas e idiomas que eles não conheciam, acerca das grandezas de Deus, e toda Jerusalém, que àquela altura estava cheia para a segunda grande festa, que acontecia justamente 50 dias depois da Páscoa, que era a festa do Pentecostes, começassem a ouvir nas suas próprias línguas. Se houvesse um brasileiro, ouviria em português; se houvesse um americano, ouviria em inglês, acerca das grandezas de Deus. Foi a partir dali que Pedro proferiu o seu sermão, o primeiro sermão da nova igreja, que fez com que, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertessem. Alguns comentaristas apontam que foi naquele cenáculo que houve uma grande reversão histórica, e houve uma semelhança com um episódio que acontece lá no início da história, quando Deus embaralha as línguas na Torre de Babel. Você conhece um pouco da história. Deus havia dito: saia, multiplique-se e encha a terra. O povo rebelde resolveu ficar na planície, edificar uma grande torre, um zigurate, para que o nome deles fosse célebre. E eles entraram naquele lugar, todos falando uma mesma língua, e pelo juízo de Deus saíram todos falando línguas diferentes, e nunca mais houve entendimento entre eles. Agora, no dia de Pentecostes, todos eles também falavam uma única língua, era o aramaico, a língua deles como judeus. Mas pelo poder de Deus, Deus derrama o seu Espírito ali, e naquele cenáculo eles falam outras línguas que eles não conheciam, de maneira miraculosa, para que todos ouvissem na sua própria linguagem, no seu próprio idioma, acerca das grandezas de Deus. O que Babel foi separação, juízo e dissolução, Pentecostes, no cenáculo, foi unidade, comunhão e integração. E tudo isso acontece, sinceramente, sem que Pedro e João e aqueles homens, ou aquele homem que cedeu o cenáculo, pudessem imaginar. Veja, em nenhum momento do texto diz assim: preparem um lugar especial, porque ali eu farei grandes coisas. Não. Deixe-me dizer uma coisa: quando Deus lhe chama para fazer uma coisa, mais simples que seja, sem lhe dar grandes explicações sobre o que é que ele vai tornar, a simplicidade daquele lugar, a pequenez daquele momento, em grandes coisas, simplesmente obedeça. Porque Deus faz coisas grandes a partir de pessoas pequenas. Deus faz que lugares se tornem especiais, apesar de eles serem ordinários e usados no dia a dia. Deus faz coisas grandes quando eu e você decidimos ser facilitadores da comunhão. Quando não perguntamos a Deus: mas Deus, que coisa estranha, um homem com cântaro, fica quieto, vai e faz a tua parte. Quando dizemos assim: mas por que Pedro e João e não eu? Como Tiago diz assim, poderia eventualmente dizer: mas por quê? Eu também sou dos primeiros, por que eu não vou? Mas ele não se levanta, e se ele vê Pedro e João indo, é porque Deus havia chamado Pedro e João e não a ele. É quando eles chegam e obedecem estritamente às instruções de Jesus.
E quando nós obedecemos e somos facilitadores da comunhão de Deus, como pequenas pessoas de uma grande história, Deus faz coisas maravilhosas. Deus torna esse lugar um lugar onde Ele está presente, onde Ele fala, onde Ele transforma pessoas, onde Ele abençoa famílias, onde Ele abençoa essa cidade. E o que era esse lugar? Ele não foi edificado para isso, mas Deus o tornou especial, assim como fez com o cenáculo. Esta é a razão, irmãos, porque nesta igreja nós não somos apenas membros de uma associação civil chamada Igreja Presbiteriana de Tambaú, CNPJ 04-463-823-1000, ao contrário, /04. Nós não somos uma instituição social, nós não somos uma instituição jurídica, nós nos chamamos irmãos e irmãs. Em instante iremos nos sentar à mesa desse lugar que foi tudo isso que eu acabei demonstrando, no qual nós adoramos já há 20 anos. Esse lugar não é nosso, nós não o compramos, mas esse lugar se tornou de Deus. Quando foi edificado, não foi edificado para esse objetivo, mas Deus o tornou para esse objetivo. A cada domingo nós somos convocados pelo nosso Pai, no dia do Senhor, para nos reencontrarmos em comunhão com a família de fé. Antes desse lugar, Deus providenciou 5 outros lugares para essa igreja, de quadras de colégio, auditórios de centro turístico, e em todos eles havia necessidade de preparação para estarmos lá e adorarmos a Deus. Os facilitadores da comunhão prepararam cenáculos. Hoje nós temos aqui em Tambaú gente trazida de todos os lugares do Brasil e até de outros países, de igrejas e tradições cristãs diferentes, com experiências de caminhada com Jesus e de maturidade cristã distintas. Quem trouxe cada um de vocês foi Jesus. Eu digo na hora que cada um de vocês é recebido, que vocês enriquecem essa igreja. Mas eu preciso dizer a você que chegou há pouco tempo nessa igreja, ela não existe há 3 anos. Nem apenas depois que você chegou. Você foi acolhido aqui nessa comunidade de corações amigos e de braços abertos, porque um espírito de comunhão, sob esse lema, corações amigos e braços abertos, que tem 24 anos, foi facilitado antes mesmo dela ser igreja, quando ela começou no ano de 2000, quando gente que você nem conhece preparou esse cenáculo. Não eram os diáconos da época, eram outros que abriam as portas. Não eram os irmãos que têm a decoração como responsabilidade, eram outras que decoravam. Não eram os que agora cantam, nem tocam, eram outros. Não eram esses presbíteros que hoje estão, eram outros. E todos eles foram usados como Pedro e João e como homens anônimos, para que 24 anos depois você tivesse esse cenáculo de encontrar com Deus. Sabe, eu não costumo aplicar à igreja o princípio que a antiguidade é posto, porque eu não quero promover separação entre membros antigos e membros novos, e sim facilitar a comunhão de todos. Mas lembre, você que é novo na igreja, de agradecer e honrar com atitudes cristãs que facilitam a sua comunhão, aqueles que foram antes de você, presbíteros, diáconos, líderes das forças de integração, que oraram muito por essa comunhão chamada IP Tambaú hoje existir. Um dia, em uma igreja que eu também fui plantador e primeiro pastor pelos primeiros 7 anos daquela comunidade, quando eu tinha ainda 24 anos, era recém-casado, meu sucessor quis dizer a mim como a igreja estava melhor do que quando eu passei para ele o pastorado. Ainda que muita gente a quem entreguei aos seus cuidados pastorais já tinha saído da igreja, pelos motivos mais difíceis, mais diferentes, que não edifica comentar aqui. Ele me disse: saem 2, Deus traz 3. Eu olhei bem firme nos olhos dele e disse-lhe assim: você sabe quantas fileiras de tijolo tem naquela parede do seu gabinete pastoral? Eu sei, porque eu ajudei a traçar massa para levantar aquela parede. Porém, mais importante do que aquelas paredes, que você pode até deixar de se acabar, e realmente aconteceu isso, é que eu sei o nome de cada membro que começou essa igreja, nome e sobrenome. Sei de quem é marido, de quem é esposa, de quem é pai, de quem é mãe, filho, filha e neto. Batizei, discipulei, ordenei como diáconos e presbíteros e por aí foi. Hoje eu preciso dizer, não por orgulho, mas você que chegou ontem e foi tão bem recebido, saiba que esse lugar, pela presença de Deus e do seu povo aqui, se tornou sagrado assim, porque houve Pedros e Joões antes de você e até anônimos que prepararam a comunhão nesse lugar, quando você talvez ainda nem conhecia Jesus e nem tinha nascido. Porém, não se sinta mal ao ouvir essas palavras.
porque hoje é a você que o mestre tem a dizer: prepara o cenáculo para a comunhão da IP Tambaú, a fim de que outros possam ser chamados em futuro, chamados à comunhão do Evangelho. Você agora é o Pedro, você agora é o João, você agora é o anônimo. Provavelmente alguns de nós que começamos não estaremos aqui, mas você estará. Facilite a comunhão, não atrapalhe a comunhão. A terceira pergunta é: quais preparativos para a Páscoa eram aqueles que precisavam ser feitos, tanto do ponto de vista da tradição histórica da celebração da Páscoa, como daquela celebração especial, que, como nós sabemos, seria ressignificada por Jesus tornar o símbolo da nossa comunhão com Ele uns com os outros? A resposta é simples. A parte dos facilitadores da comunhão era simplesmente fazer os preparativos com zelo, cuidadoso e motivação pura de glorificar a Deus. Cabe exclusivamente a Jesus usar o nosso serviço com um significado especial de culto a Deus. Na Páscoa havia alguns elementos e todo um ritual era prescrito e costumeiro na lei de Moisés e na tradição do povo judeu. Durava um tempo considerável de reflexão e simbolismos. Tudo começava com uma oração de ações de graças do chefe da família. Ainda hoje é assim. Após o qual o primeiro cálice era bebido. Seriam 4 em cada Páscoa. Aquele cálice simbolizava a separação de Israel como povo de Israel, baseado na frase: eu sou o Senhor e vos tirei da opressão do Egito. Depois havia a ingestão das ervas amargas, representando o sofrimento da escravidão do Egito. Então um dos filhos daquela família, provavelmente o mais velho, perguntava a pergunta que promovia a oportunidade de explicar o que era aquilo. Ele perguntava assim: por que esta noite é diferente de todas as demais noites, pai? E o pai lhe respondia, fazendo referência ou lendo diretamente da Torá, da lei de Deus, a instrução da Páscoa, conforme está em Êxodo capítulo 12. Depois, então, se cantava a primeira parte do Halel, que era os cânticos da Páscoa, que são os Salmos 113 e 114. E então se lavava as mãos, tomava-se o segundo cálice, chamado de cálice do livramento ou do juízo, baseado na promessa: eu vos livrarei da servidão. Depois o cordeiro era trinchado com as próprias mãos e comido com o pão sem fermento, o matzá, que representava a promessa da provisão sem corrupção humana, representada pelo fermento. O cordeiro simbolizava o sacrifício em favor, em substituição aos primogênitos dos hebreus que tinham sido poupados. E ali continuava aquela Páscoa. Depois de comer todo o cordeiro, porque nada poderia sobrar, daí porque se a família era pequena, chamava uma outra para compartilhar aquela alimentação, então acontecia, depois do cordeiro ser consumido, cada um à sua vontade, tomava-se o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Foi aqui então que Jesus mudou o ritual. Foi nesse terceiro cálice que, ao tomar o cálice de vinho nas suas mãos, ele disse: a redenção agora é diferente. Este pão que nós acabamos de comer é o meu corpo, e este cálice que nós vamos beber é o meu sangue, de uma nova aliança redentiva que faço convosco. Foi ali que Jesus ressignificou a Páscoa e tornou a Páscoa a Eucaristia. Na parte final cantava-se a última parte do Halel. Halel vem da palavra louvor, e de onde vem a palavra aleluia, que são os Salmos 115 a Salmo 118. E ali se tomava o quarto e último cálice, que era o cálice do louvor e da gratidão ao Senhor. E a própria ideia dessa palavra significava louvar a Deus. Portanto, tudo naquela Páscoa era cuidadosamente preparado. O cordeiro não podia ser qualquer cordeiro, o pão não poderia ser com fermento, as ervas amargas representavam o amargor da escravidão. Tudo precisava ser cuidado. O tempo, as participações de cada um, os elementos da Páscoa, seus significados. Por isso os preparativos eram importantes. Assim como é importante a nossa preparação espiritual quando nos achegamos a Deus para cultuar a Deus e participar da ceia do Senhor. Nós não estamos apenas comendo um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. É mais do que isso. E podemos trazer juízo sobre nós quando fazemos isso de maneira relaxada. Se você prestou atenção nos 4 evangelhos que relatam a última ceia, não é registrado que Jesus
ou os discípulos comeram o cordeiro. Provavelmente eles comeram, embora o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o próprio Jesus, o celebrante que estava ali. Ele ressignificou o pão, ressignificou o vinho, e dessa maneira também representou o sangue do Cordeiro que havia sido morto, derramado na cruz, para a compreensão e propiciação dos nossos pecados. Você compreende que podemos e devemos até preparar corretamente os meios para que haja comunhão, mas não temos o poder de ressignificar a refeição em comunhão, música em adoração, arrumação de cadeiras e recepção aos nossos convidados, em expressões de zelo e de amor ao próximo. Nós fazemos isso, mas quem faz isso ter significado de louvor, de adoração e de serviço é Deus por nosso intermédio. E isso acontece quando nós temos uma motivação pura. Quando nós não fazemos com tristeza um trabalho que nós sabemos que poderia ser feito por qualquer um. Quando eu vejo os diáconos dessa igreja, alguns homens que são importantes na sociedade, fazendo um trabalho simples de alinhar uma cadeira, eles estão fazendo com a motivação do serviço, que torna alinhar uma cadeira, cuidar de uma determinada atividade, um culto, um louvor, uma adoração a Deus. É justamente isso que acontece ali. Quando Ele sonda o nosso coração, Ele vê as motivações de fazer para Ele, nós somos purificados da vã vaidade de querer o palco, de querer o holofote, de querer o reconhecimento, de querer uma suposta barganha com Deus pelo que nós fazemos. Tudo isso é importante. A excelência é um dos valores da nossa igreja. Mas, além disso, nada tem valor se a motivação não for de glorificar a Deus e não recebermos nós a glória pelo serviço que prestamos. É privilégio servir. Por isso, ao recebermos o reconhecimento humano, maculamos o serviço divino. Aqueles que estão ali atrás nunca são vistos, mas há milhares de pessoas que vão ver essa mensagem porque eles estão gravando e transmitindo a gravação do que fazem. Quando eles não estão aqui no palco, eles estão adorando ali. O foco não pode ser os preparativos em si, mas nem nós como facilitadores, porque tudo isso é apenas uma circunstância do culto e do serviço. Quando o rei Saul, por exemplo, usurpou o direito dos sacerdotes de oferecer sacrifício a Deus, a palavra de Deus, por meio do profeta Samuel, imediatamente o exortou e disse assim: tem porventura, Saul, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra de Deus, usurpando aquilo que não era teu, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Quando Deus lhe chama para ser um facilitador, e você tenta ser o promotor da comunhão, o protagonista do serviço e da missão, quando você se ufana e quer ser o centro, quando você quer assumir as funções que não são suas como ovelhas, e não entende que Deus ordena e investe com autoridade homens para ser pastores, presbíteros, diáconos, oficiais de sua igreja, para liderar o seu povo, o seu sacrifício de louvor, o seu culto, os preparativos da comunhão para o qual você é chamado a facilitar, são contaminados com o fermento do pecado, da desobediência e da rebeldia. O foco também não pode ser os meios de serviço, as coisas que fazemos. Não é uma prataria de luxo que faz a Santa Ceia um memorial de comunhão. Não é um telão tecnológico que nos faz ser tomados na nossa mente pelas santas expressões de quem Deus é e de como o céu será ou qualquer coisa parecido. Essas imagens que projetam aí não são nada diante daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. São apenas meios, mas o nosso culto não depende deles, depende do que Deus faz no nosso coração. A profusão de recursos multissensoriais que hoje são disponíveis jamais substituirão quando você curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e na sua alma, na sua contemplação interior, o Espírito Santo gera aquilo que Deus está falando a você. A música com qualidade e virtuosismo é expressão de excelência, mas jamais pode se tornar mera exibição de talentos para alimentar nossa própria vaidade. O princípio que regula o nosso culto,
a nossa missão e qualquer outra coisa é aquilo que Jesus ressignifica e ordena, revelando ser a maneira como Ele deve ser adorado e servido. Sabe, desde quando Deus me chamou, eu me imponho o seguinte dever: de ser pastor vocacionado e não um executivo profissional. Mas, ao mesmo tempo, como pastor vocacionado, eu devo agir com o mesmo zelo e dedicação como se fosse um profissional. Isso me leva a comentar, então, algo que eu, inclusive, postei de ontem para hoje no meu perfil do Instagram. O significado, o verdadeiro sentido da palavra voluntário. A gente usa essa palavra porque entende que quando um voluntário serve a Deus, é porque ele não é pago para fazer. Mas deixa eu lhe dizer, mais do que voluntário, nós somos chamados para ser servos e mordomos. O nosso talento, o nosso tesouro, além de ser voluntário, porque oferece a Deus aquilo que não pode ser pago, é muito mais do que isso, é expressão do significado de obedecer a Deus e de ser grato pelo que Ele fez conosco. Por isso, no caso de todos nós, o maior privilégio é fazer isso voluntariamente. Queridos, chegando à conclusão do meu sermão, no fim do ano de 2023, eu ministrei a palavra de Deus num culto, em que havia um culto em ações de graças, pela graduação de um grupo muito especial de formandos. Eram todas mulheres, e todas elas estavam dentro do sistema prisional de São Paulo. Elas eram apenadas no sistema prisional de São Paulo. Eles faziam parte de um programa do Mackenzie para preparar, por meio da educação e da geração de renda, a reintegração daquelas mulheres quando elas terminassem o cumprimento da pena. Muitas delas tinham cometido crimes a serviço do tráfico e de companheiros envolvidos no mundo das drogas. Algumas eram tão jovens que podiam ser minhas filhas, mas havia senhoras de idade, de cabelos brancos ali. Histórias tristes de escolhas erradas e consequências terríveis, como aquela do livro Os Miseráveis, com o qual iniciei essa mensagem. Elas eram o Jean Valjean ali na minha frente. Como em toda formatura, houve a participação da oradora daquela pequena turma. Talvez um dos discursos mais emocionantes que eu ouvi. Linguagem simples, com alguns erros de português, vez por outra, sem retórica, nem oratória. Mas a frase que mais me tocou foi mais ou menos essa, abre aspas: quero agradecer a Deus, porque além de terminar o curso, Ele revelou o seu amor para mim em Jesus. Terminarei a minha pena, mas eu já sou livre. Tenho comunhão com as irmãs apenadas como eu, e tenho comunhão com a igreja de Cristo fora das grades. Quando eu sair, eu vou trabalhar e refazer a minha vida, mas o que eu mais quero é servir a Deus na igreja, pregando o Evangelho junto com os meus irmãos. Naquele dia, eu e toda a equipe de capelania do Mackenzie, bem como os professores, coordenador daquele curso e toda a alta direção e governança da instituição, fomos todos nivelados pela mais importante função que Deus nos deu naquele momento: facilitarmos a comunhão com Cristo, para a qual aquela vida e outras ali foram chamadas. O nosso trabalho é ser apenas servos que facilitam a comunhão, preparando do jeito que Jesus preparou, caminhando ao lado de Pedros e Joões, ou através de pessoas anônimas, e sendo cuidadoso e zeloso em cada detalhe desse preparativo, fazendo com excelência aquilo que Deus nos chamou a fazer. Que você saia daqui com a motivação renovada de ser um facilitador da comunhão. Mas deixa eu lhe dizer como você pode fazer fora da igreja. Deus amanhã nos levará para muitos lugares. Alguns estão em férias, outros estão veraneando, provavelmente não estão na sua rotina, mas outros já voltarão a trabalhar a partir de amanhã. Já começaram, na verdade, desde o dia 2. A cada momento, Deus coloca na nossa vida pessoas. Eles não são clientes, não são fornecedores, não são colegas de trabalho, não são chefes ou subordinados. Eles são pessoas. Pessoas que, de alguma forma, Deus fez tudo convergir para se encontrarem conosco, com um objetivo: que você seja usado para facilitar a comunhão dessa pessoa com Deus. Por meio do seu testemunho,
por meio da pregação do Evangelho, mas principalmente por meio das atitudes que Ele deseja que você tome para facilitar a comunhão com os irmãos, deles com a Igreja de Cristo e de todos aqueles que você encontrar. Fique com os seus olhos atentos, abra os seus ouvidos pelas oportunidades que Deus quer usar você. Não diga apenas, eu já estou dentro, não precisa que ninguém entre. Diga antes, pelo contrário, Senhor, onde quer que preparemos a Páscoa? Que Deus o abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e peça a Deus a sua bênção, pedindo que o Senhor fale ao seu coração. Ó Deus amado, que esta palavra seja aplicada a nós, que mais do que ouvir, nós possamos ouvir e confiar, e mais do que confiar, nós possamos obedecer. Aplique esta palavra ao coração de cada um de nós, da maneira como só Tu podes fazer, e que ela produza os frutos que o Senhor já destinou para ela em cada coração, porque certamente o Senhor preparou para cada um de nós. É assim que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos, louvando e bendizendo o Teu nome e dizendo muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos facilitadores da comunhão. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É assim que nós oramos a Ti, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém.